Saudações. Boa noite a todos. A gente espera que o som esteja bom. E vamos começar com o nosso vídeo, né? Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro são as conclusões que a gente chegou ontem, certo? Seguinte. Eu tive boa noite, Sheik. Eu tive um debate curto, boa noite, Guilherme. Tive um debate curto, mas pedagogicamente instrutivo, com uma representante do outro lado, qual seja as pessoas que acreditam, né, e que inclusive trabalham para a tese do capitalismo verde, do capitalismo sustentável. Pessoas, o capitalismo sustentável está para a realidade como a música militar está para a música, certo? Então, nossa, já pensou se eu pernambucano aqui? Mas vamos lá. O fato é que não existe essa de capitalismo verde. Gente. Não existe sustentabilidade no capitalismo. Na boa, não tem jeito. Não é. O capitalismo não fala de sustentabilidade. Por quê? Nós já até explicamos ontem, quando falamos da. Peraí. Perdão, tem um ser humano meio desesperado aqui. Mas vamos lá. Nós até comentamos ontem o seguinte. A economia pós-marginalista, ou seja, do marginalismo em diante, ela parte do pressuposto que os recursos são infinitos. E nós sabemos que os recursos não são infinitos, a gente aprende isso na escola, no colégio. Os recursos não são infinitos. Então, toda economia, toda ciência econômica liberal, ela parte de um auto-engano, de uma mentira. Ela nem é ciência por causa disso, ela não é ciência. Se ela parte de um pressuposto falso, como dizer que os recursos são infinitos, isso torna ela tão inútil quanto uma engenharia que partisse do pressuposto que não existe gravidade, ou uma medicina que partisse do pressuposto que as pessoas são imortais. Você confiaria num médico que acredita que as pessoas são imortais? Confiaria num engenheiro que acredita que não existe gravidade? Então, por que você confia num economista que diz que os recursos são infinitos? Isso é uma mentira. Boa noite, Ana Valéria. Seja muito bem-vinda. Então, gente, eu tenho formação em economia. E um dos motivos foi exatamente um ditado que eu ouvia muito, estude economia, nem que seja para não ser enganado por economistas. Boa noite, Janete. Então, a gente aqui, a gente não defende a tese do verdismo ongueiro, certo? Do verdismo ongueiro, do capitalismo verde, aquela convicção de que existe uma maneira de você praticar o capitalismo e ser sustentável. Pessoas, isso não existe, na real, não existe, tá bom? É cruel, é triste dizer isso, mas ontem nós passamos mais de 1h30 trabalhando esse tema, certo? Não existe capitalismo verde, o verdismo ongueiro é uma falácia, foi o que levou a economia da Alemanha para o buraco, onde a gente está vendo ela, certo? A Alemanha está no buraco, e a culpa não é só da guerra e das sanções que ela se autoimpôs, achando que estava sancionando a Rússia. Um dos principais culpados é exatamente esse verdismo ongueiro, essa crença malthusiana que os pobres são responsáveis pela tragédia ambiental. Boa noite, Luiz Henrique, que os pobres são culpados, que as empresas devem adotar boas práticas e tal. Não, gente, é claro que elas devem adotar boas práticas, mas isso não é uma solução. Me permite mais uma analogia que pode ser ofensiva, mas a ideia é essa mesmo. Né? Eu não estou aqui para fazer amigo com liberais. Acreditar no capitalismo verde, acreditar que ele é sustentável, é como acreditar que o estupro com camisinha não é danoso. Simples assim. Simples assim. É a mesma lógica. É a mesma lógica. Defender capitalismo verde, defender desenvolvimento sustentável dentro da sociedade capitalista é o mesmo que
defender que estupradores usem camisinha e que isso vai resolver os problemas. É a mesma coisa, a mesma lógica. Não tem como ser bom, certo? Então, esse é o ponto central do qual a gente vai partir nossa discussão, certo? Boa noite, Wagner, seja muito bem-vindo. Boa noite, Janete. Boa noite, Luiz Henrique. Então, a gente não acredita nesse esquema de capitalismo verde, desenvolvimento sustentável dentro do capitalismo. Isso não existe, gente, não existe, certo? Qualquer tentativa de fazer crer nisso é uma mentira. E se essa mentira prospera, é porque ela serve a alguém. E a quem é que ela serve? Boa noite, Douglas. Ela serve às corporações. Ela serve às corporações, ela serve a partidos políticos liberais, porque difunde a crença que existe uma maneira de você praticar o capitalismo que seja sustentável. Gente, o capitalismo não é sustentável, pelo amor de Deus, né? Só ler Marx. Está lá no Capital, ele escreveu centenas, milhares de páginas sobre isso. O capitalismo não é sustentável. Ele tende a... Ele é igual a bicicleta, gente. Se ele parar, ele cai. Então, ele tem que ir sempre mais adiante no que ele faz, na exploração da classe trabalhadora e dos recursos naturais. E até inventou uma ciência, modificou uma ciência que existia, economia política, para fazer acreditar que era possível. É só ignorar o fato de que os recursos não são infinitos, dizendo que eles são infinitos. Certo? Só falando, os recursos são infinitos. Diga isso e aí você faz sua ciência. Só que, repito, essa tese é tão falsa quanto a engenharia, que parte do pressuposto que a gravidade não existe, ou a medicina que partisse do pressuposto que nós somos imortais. Tem a mesma utilidade, inclusive. Só que a economia pós-marginalista, ela consegue enganar a gente demais da conta. Ela nos engana propositadamente. É isso que a Miriam Leitão vai quase todos os dias de manhã para falar, certo? Então, exato, cara, exatamente. E Luiz Henrique é disso que nós estamos falando. Vou até ler o seu comentário, que as pessoas reclamam que eu faço e estão corretas, que às vezes eu faço comentário em cima de comentário que eu não li. Luiz Henrique diz o seguinte: eu estou pé da vida com as polêmicas da semana. Petrobras versus Ibama, arcabouço fiscal, malvadeza do Congresso, tudo culpa do PT, para variar. Estão doidinhos para as jornadas do 10º aniversário, exato. Estão doidinhos, realmente, para fazer novas jornadas de maio. 2013 não ensinou nada, né? O movimento Passe Livre, os Black Blocs, não ensinou nada, né? Já não aprendeu nada com aquilo. Pessoas, então, antes da gente começar a falar da sociedade ecológica chinesa, da civilização ecológica chinesa e do que acontece em Chiapas, a gente vai dar nossa opinião rápida sobre isso. Para ficar claro, Petrobras versus Ibama. Nenhum dos dois está errado. Não vou defender o lado da Petrobras, nem vou defender o lado do Ibama. Se os dois fizerem o que deve ser feito, o Ibama fala assim, pode explorar o petróleo nessas e nessas condições, e a Petrobras explorar o petróleo só sob determinadas condições, está ótimo. A gente não pode abrir mão do petróleo para depois vir outro Temer da vida e entregar ele para norueguês, para chinês, para americano, para inglês. Para entregar ele igual fizeram com o pré-sal. Para vir outro golpista, igual o pastor Eduardo Cunha, dar um golpe para outro safado, igual Miguel Temer, e entregar o petróleo para os estrangeiros. A gente não vai explorar para ele poder ser roubado no futuro, é isso? Essa é a tese dos zongueiros? Por favor. Mas a gente também não pode deixar virar, com todo perdão da palavra, putaria, né? Arcabouço fiscal. Nossa, arcabouço fiscal é uma camisa de força. Então, o teto dos gastos que era bom, né? Porque as opções são o teto dos gastos que estava e o arcabouço fiscal que era proposto. Se você for contra o arcabouço fiscal, você é a favor do teto de gastos. Poderia haver uma terceira opção. Poderia, só que não existe. Poderia nunca resolve. A ciência, a realidade, não é normativa, ela é positiva, ou seja, se baseia em fatos. Então, o que estava em jogo era o teto dos gastos ou o arcabouço fiscal. Qual que é o menos ruim? Arcabouço fiscal. Felizmente foi o que venceu. Mas gente, sem mais. 20% do Congresso é do PT. 25% da esquerda, 75% da direita. Nós temos o Lira lá. É lindo ficar brincando de freire no covil de putas. É maravilhoso. Só que não é assim que a realidade funciona. As malvadezas do Congresso são da direita, a mesma direita fisiológica do Centrão. O que o PT tem a ver com isso?
Certo? Então, assim, nós nos recusamos a alimentar esse falso debate. O debate ongueiro. Certo? Por isso que nós somos contra o verdismo ongueiro. Que segue a mesmíssima lógica. Mesmíssima lógica. A gente tem que capacitar as comunidades para aceitar o capitalismo. Boa noite, Luciana. Beleza. A gente tem que capacitar as comunidades para aceitar o capitalismo do jeito que ele é. Para tentar consertar e reformar o capitalismo. Para criar um mundo verde, igual eles fizeram na Alemanha, né? 1/4 de todos os alemães estão abaixo da linha da pobreza. Olha o que o verdismo levou a Alemanha. Aonde a Alemanha está? Por causa do verdismo. Claro, por causa das sanções que eles se autoimpuseram, né? Ao sancionar a Rússia e se esquecer que dependia dela. Mas muito disso poderia ter sido evitado se eles não tivessem acabado com as usinas termonucleares. Agora eles não têm que cortar a floresta e usar carvão mineral, que é muito mais poluente. Então, gente, essa conversinha, vamos criar taxa para tudo, a gente inclusive falou isso ontem, que a ideia do grande reset, um dos princípios era esse, feudalizar a sociedade, colocar todo mundo para pagar taxa, novas corveias, olha, eu respiro, então tem que pagar uma taxa, eu vejo uma floresta verde, então tem que pagar uma taxa, eu bebo água limpa, então tem que pagar mais uma taxa. Essas taxas, sancionadas pelo governo, vão para corporações, grandes corporações, como, por exemplo, a BlackRock. E aí o mundo inteiro vai ter um meio ambiente privatizado, o ar privatizado, os oceanos privatizados, a água privatizada, o solo privatizado, certo? E as grandes corporações vão cobrar taxas para manter o meio ambiente. Gente, para manter o meio ambiente é só deixar ele quieto. É só deixar quieto. Qual que é o custo de você não poluir o Tietê? Sim, exatamente, mas era previsível, era óbvio, nós sempre falando, gente, eu venho falando dessas coisas desde que eu pregava no deserto. Desde que eu pregava no deserto. A Alemanha vai se fuder, eu venho falando disso há mais de um ano. A Europa vai se lascar, os Estados Unidos estão na merda. Sabe? No início, eu particularmente, claro, as pessoas que eu estudo, boa noite, Otávio, a gente pregava no deserto, falando, vai dar merda. A gente pregava no deserto. Mas agora está aí os dados que não deixam a gente mentir. A Alemanha está oficialmente em recessão. E agora? O que eles vão fazer? 1/4 da população abaixo da linha da pobreza. E aí? O que eles vão fazer? Cobrar mais taxa? Cobrar pelo... Exato. Você não terá nada e será feliz. Exato. Ó, que lindo, né? Só os bilionários terão tudo. Você não vai poder ter carro. Você vai ter que pagar um extra se você tiver. Você tem que pagar pelo espaço, pagar pela limpeza, pagar pelo trânsito, pagar por tudo. E, gente, isso é corveia, pelo amor de Deus. Estuda feudalismo, isso é corveia. Isso é uma taxa feudal. Só que a diferença é que ao invés de ser transferida para a igreja ou para os seus feudais, vai ser transferida não para o Estado, mas para o grande capital. Eles estão privatizando tudo. Isso é o grande reset. Tem, claro, que a questão do controle da população. Certo? Tem a questão do controle da população, mas essencialmente é isso. Você usa o ecologismo rasteiro e barato como desculpa para tornar a vida dos trabalhadores miserável e a vida da classe média pobre. A dos bilionários só cresce. É uma taxa que vai ser coletada do mundo inteiro para manter o que não precisa de dinheiro para ser mantido. Repito, temos uma taxa para preservar a Amazônia. Como assim uma taxa para preservar a Amazônia? É só tirar os filhos da puta dos garimpeiros de lá, os madeireiros, os latifundiários. É só não deixar eles fazer nada. Boa noite, Alice. Seja muito bem-vinda. Certo? É só não deixar eles destruir. Você não precisa fazer absolutamente nada. Nada. É só tirar os filhos da puta. Tira os madeireiros. Tira os latifundiários. Tira os pecuaristas. Tira os garimpeiros. Tira as mineradoras que não está respeitando, e pronto, resolvido. Por que você tem que pagar para não fazer nada? Esses que estão recebendo vão fazer o quê com esse dinheiro? Embolsar, claro, isso é corveia, isso é neofeudalismo. Certo? E aí você vai pagar para ter um carro. Porque o carro polui o ambiente, você paga uma taxa. Porque o carro tem que ser limpado, você paga uma taxa. Você vai pagando e pagando e pagando e pagando, você está pagando corveia.
certo? Deixar o meio ambiente limpo é só não fazer absolutamente nada, não tem justificativa para você cobrar por isso. Aos mares, aí vai ter que pagar pela navegação nos mares. Pagar para quem? Para grandes corporações que vão usar esse dinheiro para fazer o que com esse dinheiro? Exatamente, exatamente, exatamente. Luciano, é isso que a gente está falando. Não caiam nessa conversa de liberal. Não caiam na conversa do verdismo ongueiro. Não caiam na conversa do verdismo ongueiro. A cidadã, nossa, eu me sinto profundamente ofendida, o que é um problema dela. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, crie amores, crie experiências, crie gado, mas não crie expectativa. Eu não estou aqui para atender a expectativa de liberal. Sinceramente, não estou para atender a expectativa de liberal. Eu estou aqui para frustrar liberal. Certo? Foda-se ela se sente ofendida. Não vou defender liberalismo. Não vou defender verdismo ongueiro porque ela se sente ofendida. Exato, transição energética. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Pelo amor de Deus. Exato. Luiz Henrique, eu vou fazer uma conta simples. Simples. Uma planta, e essa é uma discussão que a gente tem que fazer. Porque senão a gente fica nessas discussões pseudinhas. E a gente não quer discussão pseudinha aqui. Por respeito à inteligência de quem assiste esse canal, por quem assina o canal, por quem vê nossas lives, já não vai fazer discussões pseudas. Uma árvore, ela basicamente transforma luz solar e água em matéria. Certo? Luz solar, água e gás carbônico, que é poluição. A árvore, para fazer a fotossíntese, absorve CO2. O que é CO2? Dióxido de carbono, né? Gás causador de efeito estufa. Uma árvore em crescimento, se uma árvore fica... Vou pegar um exemplo da melhor que eu conheço. Fornece madeira, fornece lenha, é adubo natural de primeiríssima qualidade. Eu trabalho com isso. É ração para gado, para peixe, para ave. A glericídia. A glericídia. A glericídia, em 3 anos, ela fica do tamanho de um eucalipto de 6. Quer dizer que em 3 anos, uma glericídia atinge 8 metros. E pode chegar a pesar 1 tonelada. 3 anos. Uma glericídia bem cuidada. Num lugar que não faz muito frio, num lugar que tem calor, ela consegue atingir 8, 9 metros de altura e pesar 1 tonelada. De onde vocês acham que vem essa tonelada? Você acha que ela come terra? Não, da terra só pega micronutrientes. Uma árvore, basicamente, se alimenta de poluição, CO2 e água, transformando isso em oxigênio, ar puro. Perfeito? É simples assim. Então, e outra coisa, a árvore libera água por evapotranspiração. A parte que ela absorve luz é interessante. Se você coloca numa cidade asfalto, concreto, ela vai absorver calor e emitir calor, certo? E emitir calor. Agora, se você coloca uma árvore, ela vai absorver luz e não vai transformar a luz em calor. Vai transformar a luz em madeira e ar fresco e limpo. Perfeito? É o que a China fez. Por isso, nós estamos discutindo hoje, nós vamos discutir hoje, a civilização ecológica chinesa. Gente, qualquer matéria de cidade chinesa vai estar destacada nos parques. Os chineses têm orgulho de quê? Dos parques. Amplos parques arborizados. O máximo de árvore que eles conseguem plantar. Exatamente por isso, diferente do concreto, do asfalto, do vidro, do metal, que transforma luz em calor, vou explicar para os meus alunos. A onda vem... Deixa eu ver, eu achei um cabo aqui. Eu tenho um cabo aqui. Vamos explicar a física básica, certo? Para a gente não fazer essa discussão pseudo. A luz tem uma frequência em hertz, mas é mais fácil explicar em comprimento de onda. Vamos imaginar, isso aqui tem um comprimento de onda, certo? Digamos, sei lá, 8 centímetros. Eu comprimento essas ondas aqui. A altura, né? Dessas ondas. Por ter uma altura de 8 centímetros, o comprimento de onda é esse. Quando a luz bate na árvore, ela é absorvida, se junta com CO2 e produz carbono para ela mesma,
né? Com a água mais o carbono vai produzir moléculas de glicose. C6H12O6, certo? Água e gás carbônico produz moléculas de glicose. Centenas de moléculas de glicose produzem uma molécula, um polissacarídeo chamado celulose. É disso que a árvore é feita. Então, a árvore transforma a luz em madeira. Literalmente, a luz em madeira. Quando ela devolve parte da energia que ela não utilizou, ela vai devolvendo um comprimento de onda mais curto. Bem mais curtinho. Certo? Então, a essência aqui é que uma árvore pega luz e pega, inclusive, calor e não transforma em mais calor. Ela absorve o calor e transforma em árvore, que vai liberar água. A água tem uma propriedade interessantíssima, que é a capacidade térmica e o calor específico. A capacidade térmica da água é enorme. Quer dizer que é muito difícil esquentar a água. Se é muito difícil esquentar a água, quando a árvore faz um fenômeno chamado evapotranspiração e libera ar na atmosfera, o que essa água liberada pela árvore vai fazer? Ela vai absorver calor. Ela vai precisar de absorver muito calor. Se ela absorve calor, o que acontece com o calor? Ora, o calor cai. Certo? O calor cai. Então, árvores refrescam o ambiente, purificam o ar, transformam o CO2 em mais árvores. É isso que as árvores fazem. Os chineses já sumiram com o deserto de Muus. O deserto de Muus não existe mais. Foi totalmente arborizado, savanizado, ou pelo menos transformado em estepe pastorista. Não existe mais deserto de Muus. E o deserto de Kubuk também está deixando de existir. Está desaparecendo. A árvore, vocês têm uma ideia, tem uma importância tão grande na China que 45%, 5 em cada 11 árvores que nascem nesse planeta são plantadas na China. 5 em cada 11 árvores que nascem no planeta são plantadas na China. Enquanto o Brasil destrói floresta ano após ano, com ONG e tudo, o que a China está fazendo? Plantando floresta, destruindo deserto, transformando em estepe, pradaria, floresta e áreas cultiváveis. É isso que a China está fazendo. A China está criando novas árvores. Tranquilamente. Inclusive, Luciano, foi até bom você ter falado nisso, porque é um projeto liderado pela China, inclusive. Fazer um grande cinturão, uma grande muralha verde entre o Saara ao norte e o Sahel ao sul. Certo? Pegando a parte norte do Sahel, uma faixa de 300 quilômetros de largura e quase 7.000 quilômetros de comprimento, e transformar tudo em savana e floresta. É só plantar. Tem um punhado de árvore, e principalmente técnica. Eu fiz uma apostila sobre isso. Um punhado de árvore de técnica que sobrevivem tranquilamente em condições de deserto. Eu tenho um fio no Twitter que explica isso. Deixa eu até passar para vocês aqui agora. Né? Eu gosto, vou passar para vocês. Acho que é o melhor que eu faço. Eu fiz um fio chamado Plantando Água. Vou achar ele aqui para vocês, só um momento. E aí nós vamos falar sobre isso. Quer dizer, não vou falar, vou dar a oportunidade de vocês verem o que eu estou falando. Nossas experiências africanas, principalmente. Claro, experiências chinesas, né, evidentemente, mas, sobretudo, experiências africanas. Aqui, primeiro, eu vou passar para vocês um fio sobre a civilização ecológica chinesa. Espera aí. Vou passar no nosso canal no Telegram, porque nós todos sabemos os riscos que nós corremos, né? Então, está no nosso canal no Telegram já, ó. Civilização ecológica chinesa. Vou retweetar no nosso Twitter, né? Certo. Vou retweetar no nosso Twitter. Sobre a civilização ecológica chinesa. Que esse tipo de coisa eu acredito. O onguismo, gente, o onguismo não me comove, não, de verdade. O onguismo não me comove. Tem pessoas que estão morrendo. Gente, eu lamento. Eu lamento de verdade. Sério, de verdade, eu lamento que as pessoas estejam morrendo. Elas estão morrendo por nada. Muita gente morreu por nada ao longo da história. Não vai ser a primeira vez que isso aconteceu, não.
certo? Infelizmente, para essas pessoas que estão morrendo, e levando junto comunidades ancestrais. Por que eu digo levando junto? Pessoa, a verdade, vamos dizer a verdade aqui, é que se as comunidades são levadas a acreditar, certo? Elas são levadas a acreditar que o capitalismo verde é a solução, elas vão morrer por uma causa perdida. Elas vão satisfazer o interesse do grande capital. Deixa eu postar aqui também outro que eu fiz sobre isso. Gente, é só ir no nosso canal no Telegram. Agora eu não estou vendo vocês, porque um dia eu quero ter outro monitor, certo? Inclusive eu quero aproveitar que eu falei dessa questão do outro monitor e agradecer a todo mundo, porque eu ainda não tenho condição de ter outro monitor, mas graças aos Pix, graças a ajudas muito generosas, nós conseguimos finalmente comprar o nosso... Qual que é o nome? É aquele negócio que protege o computador de variação de tensão. Agora só falta uma outra pecinha que você encaixa na tomada, que custa R$ 38. Nós não temos esse dinheiro. Inclusive, se vocês quiserem colaborar especificamente para isso, a gente vai agradecer. Deixa eu só retweetar outra coisa que eu estou falando também. Sobre agroecologia. Estou retweetando e estou postando no nosso canal no Telegram. Porque é só falar, né, gente? Só falar, eu estou falando, mas qual que é a alternativa? Então, estou mostrando a alternativa. Certo? Eu estou mostrando a alternativa. Essa que é a questão. A alternativa está aí, ela existe. Perfeito? Só um momento. Mas eu não posso. Gente, se alguém estiver falando qualquer coisa, vai entrar, sinta-se bem-vindo. É porque, como eu disse, a gente só tem um monitor. E aí não assim, entenda, a nossa prioridade foi comprar realmente uma coisa que protegesse nosso computador da variação de tensão. Né? Eu acho que vocês entendem isso. A gente usou dentro do Pix para isso. Mas nosso próximo objetivo é comprar outro monitor. Vou passar para vocês daqui a pouquinho. Mas hoje o Twitter está judiando comigo. Nada está dando certo. Peraí, só mais um pouquinho, gente. Aqui a gente falou sobre desertificação, vou passar também, porque é importante que a gente comente sobre isso. Certo? Porque, gente, na boa, eu sei que a discussão teórica é maravilhosa, essa situatória, mas a gente tem que falar, na prática o que está acontecendo é isso, na prática a solução é aquilo. Porque senão, gente, a gente vai permanecer na discussão pseudinha. Certo? Na discussão pseudinha, que a gente não quer. A gente não quer a discussão pseudinha. Aqui achamos, finalmente, plantar água. Cara, é um filme meu que devia ser compartilhado, sabe? Porque está ensinando. Eu vejo as pessoas tentar me ensinar como se eu não soubesse, como se eu fosse um tonto que está aí falando merda, igual aquele povo que lê roteiro, daquele famoso historiador que não tem formação em história, né, aquele blogueiro famoso, ou do pessoal do Hoje no Mundo Militar, que fala de coisas que eles absolutamente não entendem. Gente, a minha formação, e eu trabalho com isso há muito tempo. E, ó, aqui, colocamos no nosso canal no Telegram um punhado de fio que eu espero que ajude no debate, certo? Que ajude muito no debate. Agora deixa eu ler o que vocês escreveram. Dá para esverdear o salário, que nós, no nosso canal no Telegram, a gente explica isso e o que tem para fazer. Exatamente. Foi lançado ano passado, sim. China, Gaddafi, isso, ele foi morto por isso. Exatamente. Luiz Henrique, você falou muito bem. Nojo dessa classe média de Oslo, esses ongueiros. Boa noite, Paulo. Seja muito bem-vindo. Que bom você ter voltado. Grande Gel, seja muito bem-vindo. Gente, boa noite. Boa noite a todo mundo.
Então, sim, nós já sabemos, eu já vi tentando conversar com os militares brasileiros para enfiar o Brasil na crise na Ucrânia. Sim. Sim, eu acho assim, as pessoas têm uma visão de Amazônia que não corresponde aos fatos. Não pode dizer que nunca foi lá. Nossa, viver na floresta, descer tamboa, filho da puta. Vai viver lá. Pegar uma malária a cada 2 anos, vai viver em condições primitivas, sem geladeira, sem energia elétrica, sem condição de vida, para dar onde o povo da floresta. Abandona o seu apartamento com ar-condicionado e vai viver lá, igual eles vivem, para ver se você gosta. Sabe, eu tenho nojo dessa gente, eu tenho nojo dessa gente. Sabe, não sei o quê, nunca foram na Amazônia, nunca foram. Quando foram, desce no aeroporto e vai dar palestrinha. Vai na Amazônia profunda. Se tem uma vantagem que eu tive por ser pescador, é que eu conheço a Amazônia profunda. Eu posso dizer que eu conheço. Conheço o Pará profundo, Mato Grosso profundo, conheço Rondônia profundo, conheço o Amazonas, estado profundo. Conheço, eu sei como é que é. Conheço o Maranhão profundo. Vai ver se acha que é bonito, certo? Vai ver se acha que é lindo. Ah, gente, o que é isso? Sabe? Então, eu me recuso a pautar minha discussão por essa gente. A nossa live de ontem nós explicamos que isso é bobagem. Isso é enganação, isso é para enganar trouxa. Gel, você vai amar, cara. E eu vou te dar um conselho. Vai direto para Manaus. Belém você conhece depois. Vai direto para Manaus. De Manaus você conhece a floresta. Só atravessar o rio na Ilha do Careiro. Aí você conhece a floresta. Só atravessar o rio. Ou o Rio Negro pela ponte, ou o Solimões, na direção da Ilha do Careiro. Então, de Manaus é muito fácil conhecer a floresta. É impressionante como a 100 quilômetros de Manaus você já está no meio da floresta amazônica mesmo. O Paulo está trabalhando lá, né? Então, não, se fosse só isso, cobra, bicho de tudo quanto é tipo, doença estranha. Negócio barulho é tenso, gente. Lá para viver, para morrer, você basta estar vivo. Sabe? O bagulho lá é tenso. Aí vem com essa, o povo da floresta, os povos da floresta. Ah, que é isso? É claro, exatamente. Mas o pior é os pequenos coloridos, é esses que matam. O sapo grande só assusta. Os que matam os pequenos. O Paulo está trabalhando lá, ele sabe disso, agora ele sabe disso. Certo? Nossa, não. Então, gente, não nos rendemos, exato, a Sussuarana e principalmente a Canguçu. Você sente até o cheiro de cachorro molhado delas. Mas lá se mata também. A famosa armadeira brasileira, a mais venenosa aranha do mundo, vive lá. O bagulho lá é tenso. Isso, eles chamam de lacraia, centopeia, lacraia. Tem mais de 1,5 palmo de tamanho. Se te morder, meu filho, você já era, sua carne é dissolvida. Sem falar no poraquê, né? Encostou aqui, morreu. Boa noite, Mário, boa noite. Então, gente, é fácil para um ongueiro brincar de povo da floresta, viajar de helicóptero e avião daqui para lá e dar palestrinha. Nossa Senhora! Exatamente. A primeira anta, eles nem vão esperar ver a primeira onça. A primeira anta, você vê na TV, você acha, nossa, que gracinha, um porquinho, é um porquinho. Acredita que ele é um porquinho. Quando você vê uma anta de frente, vê que ele é um bicho agressivo, no Pará, não é? Então a Vânia sabe do que a gente está falando. Por Trombetas também é um local muito instrutivo do que é a Amazônia. Não romantize dificuldade na selva, é uma vida miserável. Essas pessoas merecem ter vidas decentes. E não é vivendo de coleta da selva e de colher amapá no lugar de ter uma vaquinha para ter leite que as pessoas vão viver essa vida agradável, não. Certo? Não é. O bagulho é tenso. O bagulho é difícil. Certo? O negócio lá não é brincadeira. Certo? Exatamente. O povo vive... Gente do céu. Cara, não precisa de onça, não precisa de anta. Eles não aguentam a primeira noite. Quando o sol começa a se pôr e aparece nuvens de pinguim e mariçoca do tamanho de morcego, eu quero ver o que esse povo vai fazer. E a hora que começa os barulhos da noite, sabe que eles acham que a floresta é silenciosa? Toda hora tem uma árvore caindo, tem galho caindo,
e a bicharada fazendo barulho. Os caras não aguentam uma noite lá, não aguentam uma noite. Não aguentam uma noite. Então, nesse sentido, como eu disse, por ser pescador, eu sei o que é. Eu sei o que é acampar no meio da floresta, eu sei o risco de uma árvore cair na cabeça da gente, galho cair. Gente, fica no meio da floresta de verdade. Eu não tenho a chance de você dormir sem ouvir o barulho das árvores caindo, dos galhos caindo. O bagulho é tenso. A onça, o cheiro da onça, parece cheiro de cachorro molhado. A onça esturrando. Brrr, brrr. O povo nem sabe como é que você fala a onomatopeia de onça, né? É esturrar. Eles vão aprender na primeira noite. Aí vem com essa, aí, povo da floresta, as ONGs, o desenvolvimento sustentável. Não tem dessa. Não tem dessa. Não tem dessa. Porque aí, como diz o outro, aí a curva do chicote é mais para longe. Certo? É uma realidade que eu conheço. Não vivi ela, nunca morei na Amazônia, mas vivenciei. Porque quem sai para pescar, a gente não fica, vai de manhã e volta à tarde, não. É muito cara a viagem. Então a gente tem que ficar semana ou mais. E já fiz isso no Amazonas, já fiz isso no Maranhão, já fiz isso no Tocantins, já fiz isso no Mato Grosso, já fiz isso no Pará. Já fiz isso em Rondônia, lugar bom para piaba, inclusive. Então, gente, não. Não, Gel, para você ter uma noção, dá para você ir. Faz o que eu te disse. Vai para Manaus e pega uma excursãozinha para a Ilha do Careiro. Você vai conhecer, você viu a Vitória Régia, vai ter uma ideia da floresta, vai andar lá no meio, entendeu? Então, você vai entender. O Void, nós estamos aqui comentando sobre que esse negócio de verdismo ongueiro, sabe? Esse pessoal do desenvolvimento sustentável, do capitalismo verde, estão aqui para enganar trouxa serviço liberal. Nós não acreditamos nele. Já que nós não acreditamos nele, e ontem nós deixamos isso muito claro, e hoje nós estamos esclarecendo mais uma vez o ponto, no que a gente acredita? Bom, vamos falar de duas experiências distintas. A civilização ecológica chinesa, que é uma experiência socialista, e a questão dos caracoles em Chiapas, que é uma experiência comunista. É comunista, não é anarquista. Por que é comunista? Porque a vida é comunitária. Certo? É um jeito de você ver as coisas, cara. Eu tenho medo daqueles búfalos. Eu tenho muito medo daqueles búfalos. E é muita pobreza. Lá é um dos lugares mais pobres que eu já vi na minha vida. De verdade. Olha que eu já tive na Bolívia, na época que a Bolívia era um inferno. Marajó é um lugar muito pobre, bonito, sem discutível. Exato. Gente, se você quer conhecer a Amazônia, ótimo conselho. Se você quer conhecer a Amazônia, vai para a Bolívia. De verdade. Vai para a Bolívia. Tem uma Rubinabaque. A passagem de avião é baratíssima. Você vai para Santa Cruz de la Sierra, qualquer hora tem voo, e lá você vai para uma cidade chamada Rubinabaque. Você vai estar no meio da floresta amazônica sem o risco de ser morto por garimpeiro, sem o risco de ser morto por madeireiro, sem o risco de ser morto por pirata, sem o risco de ser morto por ladrão, sem o risco de ser morto por criminoso, sem o risco de ser morto por búfalo. Você quer conhecer a Amazônia? De verdade, vai para a Bolívia. Vou até passar o nome da cidade para vocês. Essa eu posso passar aqui mesmo, do nosso canal no Telegram. Essa o Google não me... Rurrenabaque. No meio da floresta amazônica. No meio da floresta amazônica. Lá é a Amazônia de verdade. Só que segura. É tipo essa Amazônia que eu estou falando, só que segura. Gente, eu não esqueço, a coitada de uma canoísta americana, ela foi fazer umas experiências na Amazônia, navegou lá, ficou empolgada. Na primeira vez ela contratou segurança. Na segunda ela não contratou e foi morta. A Amazônia é um lugar violento, gente. Não tenha um segundo de dúvida a respeito disso. A Amazônia é um lugar violento, é um lugar perigoso. Certo? Perigoso para quem vai, mais perigoso ainda para quem mora. Não enrolem com tentar, Não, o máximo que vocês podem fazer, se quer ter uma experiência leve, vai em Manaus, pega uma excursão para a Ilha do Careiro, que volta no mesmo dia. Isso. Agora, se você quer conhecer a Amazônia mesmo, vai para o lugar onde é seguro, a Bolívia. Bolívia é segura e é bonita. Deixa eu passar aqui para vocês, você já pega o nome. Exatamente, que é uma coisa que você conhece, né, Luciana? Está certinho. Peraí. Eu tenho
Droga, Não, o duro que isso é uma empresa, né? Pode dar merda. Só um momento, que eu vou conseguir aqui. É porque atenção à tela às vezes é complicado, mas vai dar certo. Rorenabac. Droga, não estou conseguindo. Tem basicamente mais de turismo, eu não queria. Mas é isso, se vocês querem conhecer a Amazônia, vocês vão ter que fazer turismo, não tem jeito de escapar disso, né? Deixa eu ver se eu tenho um negócio aqui mais leve. Ah, tem. Ótimo, TripAdvisor. Gente, eu não estou fazendo propaganda desse lugar, não. Eu só quero falar, se você quer conhecer a Amazônia, vai para esse lugar aqui. Você vai gastar menos dinheiro, você vai ficar seguro e vai conhecer a Amazônia. Certo? Gente, aí não só muito boa. Como eu disse, eu já fui num punhado de lugar do mundo. E a melhor comida, não só do país, do planeta, é de Belém do Pará. Melhor comida do planeta, Belém do Pará. De verdade. Belém do Pará. É isso. Belém do Pará. Então, é isso aqui. Exato. Em Ruenabac, não, isso tem guia. O guia lá é muito mais barato. Os caras é gente boa. Até tem um punhado de excursão. Gente, vai em Ruenabac. De verdade. Quer conhecer a Amazônia? Vai. Até o Peru é muito mais seguro do que o Brasil. Certo? Até o Peru é muito mais seguro que o Brasil. Mas, como sai mais caro, vai para a Bolívia. Não. É de boa, gente. Eu já fui na Bolívia um punhado de vezes. Um punhado de vezes. Na Bolívia, não. Na Bolívia, não. No Brasil é perigosíssimo. No Brasil é perigosíssimo. Gente, perigoso é o Brasil. Perigoso é o Brasil. Na Bolívia é super de boa. Super de boa, de verdade, super de boa. Então, e é a Amazônia, cara. É a Amazônia mesmo. É a mesma Amazônia. Mesmas plantas. Tem algumas diferenças pequenas, mas nada que, sabe? As mesmas plantas, os mesmos peixes, os mesmos bichos, as mesmas realidades. Só que seguro. Não é esse inferno de violência que é o Brasil. Tem. Você não entra na Bolívia sem ter o certificado de vacina de febre amarela. E até a chance de você pegar malária, que é uma experiência que eu não quero que ninguém passe, gente. Meu Deus, como é horrível. Certo? Como é horrível. Lucas, você não podia ter falado melhor. Idealização da Amazônia, do índio, da pobreza, exato. A visão diferente. Exatamente, cara, exatamente. Um índio idealizado, o povo da floresta romantizado, aquilo é um inferno. Não é, Vânia? Melhor comida do mundo, do planeta é do Pará. Você não vai comer no mundo melhor que você vai comer em Belém do Pará. Gente, já fui em São Paulo, já fui em Paris, já fui em Lima. Eu sei do que eu estou falando. A melhor comida do mundo é de Belém do Pará. Ponto. Não ver o peso vale por conhecer. Sabe, você zera a vida. Exatamente. O Brasil é podre. O Brasil é podre. Então, se você quer conhecer a Amazônia, vai para a Bolívia. Sem medo de ser feliz. Pega qualquer voo mais barato, normalmente para Santa Cruz da Sierra. Santa Cruz da Sierra, você pega o voo para o Ruenabac igual você pega o ônibus. Tem 2 saindo por dia, só você chegar lá, a passagem é baratinha. Aliás, eu vou até falar para vocês aqui o preço. Tem um esquema de você conseguir a passagem aérea mais barata, mas isso eu falo noutra hora. Mas normalmente eu vou no caiaque, mas o esquema é outro. Você conseguir a passagem aérea mais barata. Mas só para dar uma ideia do que eu estou falando. Vamos imaginar que eu estou indo hoje, cheguei hoje em Santa Cruz da Sierra, né? E quero ir para Ruenabac. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, do preço. Então, nós estamos saindo de Santa Cruz da Sierra, né? Tem 2 aeroportos lá. O voo mais barato sai do menor. Santa Cruz da Sierra com destino a Ruenabac. Só de ida. É igual pegar ônibus. Pronto, nós vamos sair. Vamos sair hoje. Não, hoje não tem mais jeito. Vamos sair amanhã. Um domingo, que é um dia horrível, tudo é caro. Pronto, só para vocês terem uma ideia.
Ah, hoje nem, domingo nem tem voo. Langanha. Olha lá. Santa Cruz da Sierra. Peraí, hoje, mas é só porque eu tô querendo fazer ao vivo que essa coisa acontece. Que jossa. Ah, tá aqui o preço, R$ 395. R$ 395. É isso, R$ 395. É o preço da passagem aérea de Santa Cruz da Sierra a Rurrenabaque. E de volta, 790. Certo? E de volta, 790. Melhor lugar para conhecer a Amazônia não tem. Sim. Ana Valéria, exatamente isso. Eu vou até ler seu comentário. Voltando ao assunto do Grande Reset, aqui em São Paulo já existe prédios no centro de São Paulo, próximo à estação do metrô, onde vagas de garagem já são controladas. Não querem carros no centro. Estão copiando a Europa, sim, para tornar a vida do trabalhador um inferno. Gente. Vai chegar em todas as cidades brasileiras. Está copiando. O Grande Reset é isso. O Grande Reset é exatamente isso. Exatamente é isso. Sabe? Cara, na boa, na real, não tem como a gente compactuar com o ongueiro, o verdismo ongueiro. Sabe? Ah, os povos da floresta, a não sei o quê, o capitalismo verde, as práticas sustentáveis, isso tudo é lorota. Vamos começar a falar do que não é lorota. Civilização ecológica chinesa. A civilização ecológica chinesa é uma ideia do Xi Jinping. Essa foi a primeira plataforma dele. Cara, e é uma história extraordinária. Olha só como é que é a história. A gente ficou acostumado, infelizmente, a ter um presidente com a Andrea. Ele não é da morte, sabe? É uma experiência bonitinha. Você vai da fronteira com o Brasil até Santa Cruz. Você não vê a floresta amazônica, você vê as formações. Para quem gosta de paleontologia, geologia, você vê as formações muito bonitas. Mas você não tem nada de morte, não. É só interessante. É só interessante. Vale a pena para quem curte, quem nunca andou de trem e tal. Mas não é assim. A Estrada da Morte, sim, essa é mortífera. Eu fui nela, ainda levei minha mãe. Essa é mortífera. Mas o Trem da Morte é só o nome, que morreu muita gente na construção. Mas vale a pena. Vale a pena, é interessante. Bom, de toda forma, vamos falar da civilização ecológica chinesa. Como é que surge o conceito? Você vê, nós acostumamos com o presidente que quando ele encontra... O cara foi para a China, o cara foi para a China e não levou um intérprete de chinês. Esse era o nível do Bozo. Quando a gente tem um imbecil na presidência, hoje a gente até sabe que o Itamaraty fazia o possível para não viajar, para não pagar vexame, para não sujar o nome ainda mais do Brasil. Aí, olha só, por que eu estou comentando isso? Por causa da história de como surgiu o conceito de civilização ecológica chinesa. Um belo dia, o presidente Xi Jinping estava começando a carreira dele. Ele tinha acabado de ser eleito secretário-geral do Partido Comunista. Foi uma das primeiras viagens dele. Foi convidado pelo então governante do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, para dar uma aula inaugural na universidade que... Não. Xi não tem, não. Xi é o Xi. Sabe? Ele distribui o poder tão bem que cada um dos 20 assessores dele tem 1/20 do poder e nada mais. Ele não tem um patrão-chefe. O Li Qiang. Inclusive, eu tenho um texto dele. Inclusive. Poderia dizer que o Li Qiang é um quase... Eu tenho um texto do Li Qiang aqui, para indicar para vocês. Quer ver? Aqui, ó. Eu tenho um texto do Li Qiang. O Li Qiang explicando como é que surge a civilização ecológica chinesa. Podemos dizer, muito boa, Ana Valéria, você ter me lembrado disso. O Li Qiang pode ser o patrão-chefe chinês. Eu vou passar para vocês um texto do Li Qiang.
dizendo o que é a civilização ecológica chinesa. Ótimo, é o melhor que eu faço. Vou postar no nosso canal no Telegram, né? O texto do Li Qiang. Então, eu vou resumir não, vou dizer o que é a civilização ecológica chinesa nas palavras do Li Qiang. Ele disse o seguinte, aqui, configurar o pico do castelo de água verde das montanhas azuis. É isso que significa Jinchan Ninchan. Pico do castelo de água verde das montanhas azuis. Pico do castelo de água verde. É o conceito de Jinchan Ninchan. O conceito para estudar a civilização ecológica chinesa, vocês vão ver muito pouca coisa em português. Certo? Tem muito pouca coisa em português para pesquisar. Eu coloquei no nosso canal no Telegram aqui, ó. Coloquei no nosso canal no Telegram e no fio no Twitter que eu fiz, os principais textos. Aqui, ó. Jinchan. A civilização ecológica chinesa, ele é o Lavrov, ele é o Patrushev, ele é o Shoigu, que é o Jinchan Ninchan. Deixa eu ver se o nome é esse mesmo, que... Pico do Castelo de Água Verde, Jinchan Ninchan, é isso, Jinchan Ninchan, é isso aí. Se vocês colocar por Jinchan Ninchan, aí vocês vão conseguir uma série de informações no Google. Mais ainda, se vocês forem no Baidu. Muitas dessas coisas eu não achei no Google, eu achei no Baidu. Eu tenho vários navegadores. Um deles é o Baidu. Quando eu quero pesquisar sobre a China, eu uso o Baidu. Então, se vocês forem no Baidu, o Baidu antigamente, para quem é da velha guarda, é um cara que... Exato. Para quem é da velha guarda, lembra que o Baidu era praticamente um vírus, né? Que você instalava no seu computador. Hoje, não. Baidu é um navegador sério, muito sério e interessantíssimo quando você quer pesquisar fonte chinesa e traduzir, principalmente o chinês para o inglês. A China pacífica, realmente, não precisa de um Patrushev. Tem uma mistura de Lavrov, né? Enfim. Sim, até porque as condições mudaram. Deixa eu ler para vocês o que o Li Qiang, e aí eu conto a história. Configurar o pico do castelo de Água Verde é o conceito de Jinchan Ninchan, com determinação e esforço sem precedentes para fortalecer a proteção ambiental ecológica. Tratamento pesado da produção do ar, concentrar-se na diminuição das partículas finas, que já diminuíram em mais de 30%. Fortalecer a questão do carvão disperso, a fuligem, né, para promover a conservação de energia e a redução das emissões das principais indústrias. 71% das unidades de carvão vão alcançar emissões ultra baixas, uma tecnologia ecológica desenvolvida pela China. Otimizar a estrutura da energia. A proporção do consumo de carvão já diminuiu 8,1%. E o consumo de energia limpa aumenta 6,3% a cada ano. Melhorar a qualidade do combustível, eliminar carros marcados de amarelos e carros anteriores a 2000. Na verdade, em muitas das cidades chinesas, carro com motor a combustão já é proibido, só pode andar carro elétrico. Fortalecer o controle da poluição da água em cada bacia hidrográfica, diminuir a quantidade de pesticidas e fertilizantes químicos para zero, promover os principais projetos ecológicos de promoção e restauração, expandir a conversão de terra agrícola para florestas. Estão fazendo o contrário do Brasil. Enquanto o Brasil destrói a floresta, o cerrado, para plantar, eles estão destruindo plantação para transformar em floresta e aumentando a produção agrícola. É o que a tecnologia faz. Aí vocês acham que a agricultura do Brasil é muito tecnológica. Gente, ela é atrasada tecnológica da China. Para fortalecer o combate à desertificação, tratar abrangentemente a perda do solo e a perda de água, realizar inspeções ambientais centrais para investigar e punir severamente casos legais. Gente, a punição para dano ambiental na China é a morte. E não interessa quando o dano acontece. Se eu sou um político e fiz uma rodovia que estragou um pântano, mas o pântano só afundou depois de 10 anos, eu vou ser processado, e se eu for considerado culpado, eu vou ser morto. Promover ativamente a entrada em vigor do Acordo de Paris, no qual a China desempenha um papel importante da liderança para a mudança climática global. Isso são as palavras do próprio Li Qiang. Certo? O próprio Li Qiang. Num negócio chamado BOEP, que é um boletim de energia limpa. Se vocês quiserem, nossa, eu queria muito conversar com esse pessoal desse BOEP, receber informação, vou passar o e-mail deles para vocês. É a agência chinesa que fala de energia limpa. BOEP.
Boep, boy@boep.com. Deixa eu passar aqui para vocês. Vocês podem mandar e-mail para eles. É a Agência Ecológica de Proteção Ambiental. Está super disposto. Eu já fiz isso. Já fiz isso. Eles não vêem dificuldade de mandar para você. Pode escrever em inglês. Certo? Sim, sim. Então é essa agência aqui, ó. Nossa, eu queria muito conversar com esse povo. Eu mato a cobra e mostro para eles. Mando um e-mail para eles. boy@boep.com. Sim, ou Void, essa esquerda cirandeira, essa esquerda ongueira, está servindo de cachorrinho fraudiqueiro de liberal. Essa discussão de capitalismo verde, a discussão ongueira, ela tem tudo, menos meio ambiente. Ela está fazendo o jogo sujo das grandes empresas e do grande capital internacional. Ela não tem nada de ecológico. Certo? Tem nada de... Sim, sim. Vou entrar nesse mérito. Então, olha só. Deixa eu só explicar como é que o conceito da civilização ecológica, Jin Chan, Yin Chan, já até escrevi, caso vocês queiram pesquisar. Você não precisa acreditar em mim. Pesquisa. Inclusive, deixa eu passar o link com todos os links para discussão de texto. Certo? Que, assim, gente, é uma maneira de eu demonstrar respeito por cada um que confia no meu trabalho. Eu acho que é o mínimo. Peraí. Gente, vocês me desculpem esses breaks, porque nós temos a questão. Bom, enfim. Mas já melhoramos. É 1 milhão por dia, a gente não vai resolver todos os problemas de uma vez só, né? É aos poucos. Aqui. O link com todos os links para os textos que a gente vai discutir é esse aqui. Vou passar no... Muito obrigado, Luciana. Mas é porque eu procurei na internet como é que pronuncia a coisa, para nos respeitar nossos irmãos chineses, né? Eles devem isso muito a sério. Aqui, ó, gente, está no nosso canal no Telegram. Todos os links aí vocês vão ter acesso aos textos. O e-mail, caso vocês queiram debater com a própria China, esse que eu passei aí. Então, mas deixa eu voltar e explicar como é que funciona a ideia do Jintian. O presidente Xi Jinping, assim que ele foi eleito comissário-geral do Partido Comunista Chinês, uma das primeiras visitas dele, que ele fez questão, ele tinha um plano em mente. É claro, ele não chegou ao cargo de comissário sendo um idiota, né? Ele sempre foi muito inteligente, muito arguto. Ele chegou e ele tinha um plano na mente, né, que a iniciativa Cinturão Estrada precisava dar essa central, foi no Cazaquistão, o convite do Nazarbayev, na inauguração da Universidade Fodaste que os cazaques fizeram. Gente, visitem Astana, é o lugar mais doido que eu já vi na minha vida. Certo? Eu acho justo. A Inglaterra tomou um pedaço legal da Guiana mesmo. Mas, né, enfim. Aí ele foi lá. Numa palestra, reparem bem, ele estava num país estrangeiro, dando uma palestra para todo tipo de pesquisador, professor universitário, aluno. E um aluno fez uma pergunta para ele. Um aluno, veja, Xi Jinping, que está no Cazaquistão, um aluno cazaque faz uma pergunta para ele. Ele estava falando, né, que da iniciativa Cinturão Estrada. Ele foi lá para fazer propaganda da iniciativa Cinturão Estrada, que ia levar desenvolvimento e progresso para o Cazaquistão, para toda a Ásia Central, para a China, para o mundo. E um aluno perguntou para ele o que ele entendia como desenvolvimento. Cara, ali, na frente de milhares de pessoas, numa língua estrangeira, não estava entendendo lucro, ele falava e o tradutor ia traduzindo. Ele desenvolveu o conceito de Xinjiang Zhenkou. Pico do Castelo da Montanha de Águas Verdes. Ele diz o seguinte, essencialmente. A gente quer um desenvolvimento que mantenha o pico com as águas verdes, ou seja, limpas. Mas a gente não quer destruir o castelo. Por isso, Jinchan Yinchan é o pico do Castelo de Águas Verdes.
Porque qual que é a do verdismo alemão, do verdismo europeu, do verdismo hongueiro? É acabar com o desenvolvimento. É aumentar a pobreza. É tornar a vida das pessoas tão miserável e desgraçada que elas não vão querer se reproduzir. O povo da floresta, esses filhos de uma puta, com todo respeito, querem que os povos da floresta permaneçam povos da floresta, ou seja, miseráveis, pobres. É isso que eles querem. Essa é a visão deles, do verdismo hongueiro. A Alemanha já está com 1/4 da população abaixo da linha da pobreza, por causa desses mesmos verdes hongueiros. A Holanda está destruindo a própria agricultura para agradar os verdes hongueiros. Eles querem acabar com o progresso, com o desenvolvimento, destruir a classe média, acabar com os pobres, reduzir o crescimento populacional para negativo. As pessoas vão ter uma vida tão miserável que não vão querer se reproduzir. E tudo que for feito para que as pessoas não se reproduzam, aborto, eutanásia, está liberado. Incentivado e até pago pelo Estado. Tem sorte ou não ser compulsório. Isso é o verdismo hongueiro. Xi Jinping fala, não. Xinchan, Yinchan, Pico do Castelo. Greenpeace é um ótimo exemplo. WWF é outro. São ótimos exemplos desse verdismo hongueiro. Ótimos exemplos, Vlad. Ótimos exemplos. WWF, Greenpeace, esses caras são ótimos exemplos do verdismo hongueiro. Tanto que quando a Shell, a British Petroleum, né, explodiu um posto no Golfo do México, você não viu nem fumaça da WWF ou do Greenpeace. Não deram um pio. Eles que patrocinam, as empresas de petróleo que patrocinam eles. Certo? A empresa de petróleo que patrocina eles. Então, olha só. Começou a postar sobre geopolítica e geralmente postou sem querer um link com vários apoios russos. Uau! Não deixa de ser interessante. Não deixa de ser interessante. Gente, para mim, eu não vou mentir, não. Vou até, quer ver? Eu não recebo dinheiro da Rússia. Nem da China. Muito menos de Chiapas. Deixa eu só mostrar um negócio aqui para vocês. Nesses 2 anos, os meus cabelos mudaram, caíram, né? A pandemia foi devastadora comigo também. Acho que o Covid faz isso com o cabelo das pessoas. E 2 anos atrás, nós havíamos recebido uns Pix que nos ajudaram a comprar, inclusive, o equipamento novo, software e tudo mais, que permitiu que a gente crescesse. E agora eu vou me mudar em 2 semanas e preciso mais uma vez da ajuda de vocês. É isso, nós não somos monetizados. Então a gente depende de cada pessoa que nos assiste para nos ajudar. É só isso, só passei para deixar essa mensagem. Passaram 2 anos e as coisas pioraram muito. Para nós até que não, nós avançamos para o país, tirando a saída do inominável. Basicamente, muita coisa está ruim, né? Muita coisa está difícil. Eu, inclusive, não estou fazendo live ao vivo hoje, porque psicologicamente eu não dou conta. Mas que eu fiz sobre o meio ambiente hoje me devastaram. É isso. Não vamos citar nomes, mas a Vânia acabou de me fazer uma doação muito generosa. Né? Aqui, ó, o dinheiro que eu gastei com... Deixa eu mostrar aqui, não vou mostrar, né, para preservar as fontes. Aqui, ó, esse 280, não sei se dá para ver aqui. Esse 280 foi o dinheiro que eu gastei para comprar o nosso no-break. Precisava demais, gente, de verdade, eu precisava muito disso. Todo dia eu passava medo. Passo medo até hoje. Enquanto eu não chegar e não instalar ele, eu vou continuar passando medo. A Vânia é nome de agente russa, talvez isso seja essa Vânia aqui, né? Vânia é nome de agente russa, é meu. Mas não, gente, até onde eu saiba, os russos não estão me financiando, nem os chineses. Olha lá, o Vânia é maga. Ela não é russa, ela é de Minas Gerais. Aliás, ela é dos mesmos confins que eu, só que eu sou de Catalão, na verdade ela é de Belo Horizonte, né? Podia mesmo.
Era o codinome da Dilma, Vânia, que é Dilma Vânia Rousseff, né? Podia mesmo. A China, eu gostaria mais ainda que fosse a China, porque, né, a China é mais pacífica, gente. Assim, eu não sei se vocês já perceberam, eu não sou um líder muito guerreiro. Tipo, tem que matar, tem que passar o fogo. Não, não. Eu sou mais uma estratégia mais chinesa mesmo. Né? Mas, enfim, fato é, a ideia do Jintian Minshan é não esquecer o ser humano. Não esquecer o ser humano, cara. Então, não adianta, o Xi Jinping fala, não adianta um desenvolvimento que ignore o meio ambiente, porque se nós ignorarmos, nós seremos mortos no futuro. Mas também não adianta uma ideia de ambiente que ignore as pessoas. Então, o conceito de Jintian Ninchan é o quê? O conceito de Jintian Ninchan é desenvolvimento que não comprometa as gerações futuras, certo? E nem sacrifique as gerações presentes. Mas, ao mesmo tempo, sem destruir o meio ambiente atual. Então, você tem que avançar. Nossa, boa noite, se cuida, cara. Boa noite, se cuida. Falar em cirurgia cardíaca, vou até falar. Meu irmão já tinha feito uma e segunda-feira ele vai fazer outra. Ele vai colocar uma coisa dentro do coração. Né? Então, quem tiver fé e poder oração, meu irmão chama José Márcio. E segunda-feira ele vai fazer outra cirurgia cardíaca. Se tudo der certo, não. Acho que é estente. É um negocinho que eles colocam, tipo, para impedir que a veia estoura. Limpa a veia e coloca um negocinho nela para... O coração dele bate bem. O problema é a veia. Então, quem tiver fé e puder rezar, o nome dele é José Márcio da Silva Só. Né? Sim, funciona que é uma beleza. Quem puder rezar, graças a Deus, a prefeitura vai pagar tudo. É 10 mil reais de cirurgia. Mas a prefeitura da minha cidade, ele é funcionário da prefeitura, vai pagar tudo. Tá certo? Então, vamos lá. Voltando ao caso. É um desenvolvimento que não comprometa as gerações futuras, mas também não comprometa as gerações presentes. Sabe aquela conversa daquele famoso economista, vamos dar fama para ele, que disse que tinha que... É um Delfim, hipótese. Tinha que fazer o bolo crescer para depois dividir, aí o bolo cresceu e nunca foi dividido. Então, vamos sacrificar as gerações presentes, os pobres, né? Para no futuro todo mundo viver bem, sendo que no futuro ninguém vai viver bem, que nem vai ter futuro direito. Então, não. Não vamos comprometer as gerações futuras, nem as gerações presentes. Nem as gerações futuras, nem as gerações presentes. É isso que diferencia a civilização ecológica chinesa do verdismo hongueiro. Não vai comprometer as gerações presentes. De forma nenhuma. Pelo contrário, a qualidade de vida das gerações presentes tem que evoluir, segundo o plano do próprio Xi Jinping, até chegar numa sociedade moderadamente próspera. Esse é o objetivo final para 2050. A civilização ecológica chinesa, em 2035, e uma sociedade moderadamente próspera em 2050. Por que a civilização ecológica? Eles entenderam que a China estava lascada. As Olimpíadas de Beijing deixou claro para a China e para o resto do mundo o nível ambiental que estava a China. O problema do meio ambiente em Xangai, como é que às vezes eu vejo? 3 formas. Xangai está muito perto de 2 desertos. Está do lado do deserto de Muus e muito perto do deserto de Kubuk. As tempestades de areia simplesmente levavam milhões de toneladas de pó dos desertos de Muus e Kubuk para Beijing. E uma quantidade enorme de carros misturava esse pó com fuligem, com fumaça. E aí Beijing era uma das cidades mais poluídas do mundo. Então, como é que você resolve? Sem comprometer, boa noite, Zelud, sem comprometer as gerações presentes. Lembre-se disso. Não vai dar para a gente falar sobre Chiapas hoje, pelo jeito, né? Mas aí, pelo menos, a gente fala da civilização ecológica.
Repare, o princípio da civilização ecológica chinesa, muito diferente do desenvolvimento sustentável capitalista, é não comprometer o futuro, mas também não comprometer o presente, sem comprometer o presente. Essa é a diferença. Então, como é que você faz? Quais eram os problemas de Beijing? 2 desertos e milhões de carros. Então, vamos resolver o problema dos desertos. Como é que você resolve o problema dos desertos? Desertificando. Desdesertificando. O deserto já existia, meia boca, mas existia, e foi desertificado após o grande salto para frente. Então, o que a gente vai fazer? Os chineses passaram... Gente, na verdade, quem começou esse processo foi o próprio Mao Zedong. As pessoas veem a imagem do Mao Zedong como se ele fosse um carniceiro burro. De forma nenhuma. Isso é tanto propaganda do Ocidente quanto aquelas bobagens que eles dizem sobre a Coreia Popular. Mao Zedong cometeu alguns equívocos, sim, mas quem nunca? Mas era principalmente um homem inteligente, arguto e devocionado ao povo chinês. Opa, André, foi ele que começou a ideia de reflorestar. Ele entendia, falou assim, gente, a gente vai ter que deter o avanço do deserto de Muus e também do deserto de Kubuk, porque senão nossa capital uma hora vai se lascar. Então foi ele que começou. No começo, gente, pra vocês terem uma ideia, eu tenho até um fio, deixa eu até passar para vocês também. Opa, vamos passar, eu gosto desse negócio, da fonte daquilo que eu falo. Certo? Eu acho isso muito bom, acho isso válido. Conta a história desses 2 desertos. Aqui, ó. Aqui está falando especificamente do que foi feito nos desertos de Muus e Kubuk. Aqui está falando do deserto de Kubuk. Vou colocar no nosso canal do Telegram, para posterior consulta, né? Aí, no instante, eu acho os esquemas do deserto de Muus. Aqui, ó. Aqui está uma falando sobre o deserto de Muus. Inclusive, o título da reportagem, 2020 ainda. Deserto de Muus, no nordeste da China, fica verde. Ele sumiu. Ó, quando a reportagem foi escrita, em 2020, 93% dele já tinha desaparecido. Em 2022, ele oficialmente desapareceu. Em 2022, o deserto de Muus deixou de existir. Ele foi totalmente substituído por floresta, por plantação, por campos cultiváveis, por pântanos, por brejo para a vida silvestre, por estepes e pradarias para a criação de animais. Cara, esse eu vou passar o link. Não é possível que o Google vai me lascar tanto assim, não. Só para vocês verem, porque o caso do deserto de Muus é extraordinário, é sem paralelo na história humana. É sem paralelo na história humana, de fato. Não tem paralelo na história humana. Simples assim. Mas tem algum paralelo na história humana? Alguma civilização que conseguiu destruir um deserto e transformar ele em área cultivável, florestada, para a vida selvagem, para a criação de animais? Não tem, cara. E esse sucesso extraordinário do deserto de Kubuk, e principalmente do deserto de Muus, que foi o primeiro deserto na história da humanidade a desaparecer como obra dos próprios seres humanos, porque esse era o objetivo, cara, já é dentro da perspectiva de Jinchan, o plano do camarada Xi Jinping para construir uma civilização ecológica. O que ele fez? Não, gente, vamos deixar o deserto para os povos do deserto manterem as suas tradições culturais. Você pensa que essa ideia passou na cabeça do camarada Xi Jinping? Certo? Aqui, ó. Então, é o que nós, nessa reportagem aqui está explicando. Douglas, nós estamos falando exatamente disso. E tem muitos vídeos no YouTube falando sobre isso. É um assunto interessantíssimo. Então, veja bem. Veja bem. Ah, gente, vamos preservar o deserto, porque você tem os povos do deserto, eles têm que manter suas tradições. Vida miserável, né? Não. Quantas pessoas vivem no deserto? Como é que elas vivem? Do que elas vivem? Então, vamos manter elas no deserto, só que o deserto vai deixar de existir.
Algumas são pastores, só nas 4 regiões autônomas da China. Eu também tenho interesse. Inclusive, depois eu passo até para você um link de uma moça que tem um projeto social para ensinar chinês, mandarim. Eu já comecei. Mas, assim, ainda não consigo nem dizer oi. Mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir falar chinês. Mas vamos lá. A ideia aqui, gente, era simples. Você... É isso, Achal, exatamente, é essa mesmo. Eu sou ruim em nomes, sou péssimo em nomes. O que acontece? Bom, você vive do pastoreio nômade. Então, você vive do pastoreio, né? Repito, só as repúblicas autônomas, a Gansu, Mongólia Interior, Xinjiang, Xinjiang e Tibete, podem criar animais a pasto. Em todas as outras é proibido, tem que ser estábulo. Todas as outras é proibido, tem que ser estábulo. Mas aí você tinha as comunidades que viviam lá, né, no deserto, nômade, de maneira nômade. Xi Jinping assentou eles e simplesmente plantou. Então, vamos ensinar para vocês como é que você planta isso. Você vai criar seus animais, você pode até ficar com eles pastando, mas a gente vai plantar um capim. Você vai poder criar muito mais animais num terreno muito menor. Os chineses, desde a época de Mao Zedong, 1954, eles começaram a pesquisar planta que suportasse o deserto, o terreno salino, a variação brutal de clima. Então, eles não começaram isso hoje, eles começaram há quase 70 anos a selecionar planta. Fizeram engenharia genética, não. Foi a boa e velha seleção natural mendeliana. Geração por geração, planta que cresce cada vez mais rápido, produz cada vez mais, necessita de cada vez menos água e sobrevive em terreno cada vez pior. Para vocês terem uma ideia, na época de Mao Zedong, de cada 10 plantas plantadas, uma sobrevivia. Uma sobrevivia. Hoje, de cada 100 plantadas, 86 sobrevivem. Estou falando de plantas plantadas no deserto, mas é claro que eles mudaram brutalmente a técnica. Eles desenvolveram duas coisas. Deixa eu ver aqui, foi o Douglas Ottaviani, exato, a questão dos blocos, exato. Eles têm uma espécie de argila com enorme capacidade de reter água, parecida com aquela solução que no Brasil você usa para plantar eucalipto, não sei se vocês já viram, é tipo um gel. Você coloca em volta da raiz do eucalipto, pode ficar sem chover 3 meses que o eucalipto não morre. Eles desenvolveram a solução parecida, só que a base é argila. Desenvolveram uma argila, criaram indústria só para produzir essa argila, que tem uma enorme capacidade de absorver água. Você faz um bloquinho, igual, gente, eu não sei se vocês já viram, a plantação de agrofloresta. Como é que você planta em agrofloresta? Você pega um punhado de semente, faz um bolinho de terra e mistura lá dentro. E simplesmente enterra. Algumas vão nascer, as que nasceu. No limite, a técnica é parecida com isso, só que você só coloca semente da planta que você quer, certo? Ou da muda que você quer. Você coloca a muda nessas bolas, produz, tem viveiros imensos, gigantescos, que produz muda. Coloca a muda nessas bolas e ela pode ficar sem água 6 meses, sem uma gota de água. Enterra isso na areia e molha. Joga a solução, esse pó na areia e molha. Ela pode passar literalmente 1 ano sem chover. Não fica 1 ano sem chover, ela pode passar 1 ano sem chover. E quando chover, por anos e anos, a água vai ser absorvida e não vai descer, ela vai ficar lá. Essa argila que eles misturaram no meio da areia de cada cova vai ficar lá. E mais, para iniciar o processo de desertificação, primeiro eles plantam uma espécie de capim nativo da China, que eles desenvolveram na China ao longo de centenas de gerações de capim. Você cava um buraco, você pega os feixes, cava um buraco, enterra. E o capim vai brotar. São dezenas de milhares de trabalhadores ao mesmo tempo. Só uma minoria da região. Muitos chineses aproveitam a época de férias, de feriado, para ganhar bônus nacional. O que é bônus nacional? Na China, você é avaliado pelo seu comportamento social. É o bônus social. Digamos, se sua bonificação está meia boca, mas se você passar 5 dias como trabalhador voluntário
ajudando a plantar capim ou árvore no deserto, sua bonificação social vai para a estratosfera. Então, literalmente, milhões de chineses deixam suas terras natais, suas cidades, e vão para regiões de fronteira, plantar em deserto. 5 dias, uma semana de trabalho voluntário, sua bonificação social vai para a estratosfera. Você ganha desconto, você ganha direitos, você ganha vaga em hospital, vaga em universidade, as melhores escolas. Não é pelo dinheiro, isso é meritocracia. Esse é o conceito de civilização. A gente está falando do ecologismo, mas o conceito da civilização ecológica chinesa envolve a ideia de civilização. Civilização, gente. Civilização. Civilização não pode ser individualista. Não é o domínio do eu, é o domínio do nós. E é por isso, nossa, o programa de bonificação social na China é tão autoritário. Autoritário por quê? Obriga as pessoas a ter bônus? Não. Se você quer ser um filho da puta, preocupado só com você mesmo, seja, cara. Só que a sociedade não é obrigada a te sustentar, não. Você adoeceu? Uai, você não é o bonzão? Você só está preocupado com você mesmo? Cuida de você mesmo, filho da puta. Você não é o bom? Você não é o liberal? Então se vira. Por que o Estado, a sociedade, tem que preocupar com você que nunca fez nada pela sociedade? Eu não digo que o sistema de bonificação social é autoritário. Eu digo que ele é justo. Ajude o povo e quando você precisar, o povo te ajuda. Simples assim. Simples assim. Então, ó, você teve férias lá e gastou uma semana da sua vida ajudando uma comunidade lá na porcaria da Mongólia interior a combater a desertificação. Uau, parabéns. Estamos aqui um porrada de ponta. Aí, o que acontece? A medicina na China é barata, mas não é gratuita. Você quebrou a perna. E a culpa não foi da empresa. Foi da empresa, ela paga. Foi sua. Você quebrou a perna. O pronto atendimento você ganha, como qualquer cidadão chinês ou qualquer pessoa do mundo. Se tiver a não foi, agora a sociedade vai te devolver, cara. Você está precisando, a sociedade te devolve, fazendo questão. Expulsa um liberal qualquer aí, ou põe ele para pagar, e nós vamos te tratar. É justo, é justo. Nós estamos discutindo civilização. Isso é civilização. Xi Jinping teve essas ideias, cara. Xi Jinping é um gênio, é um gênio. Ele é um gênio. Correto? Tentei ver essas ideias. Opa, a noção da civilização ecológica, deixa eu até ver se eu acho um filme específico que eu fiz sobre a civilização ecológica chinesa, que explica isso direitinho. Civilização ecológica. A visão de Xi Jinping, a China e a civilização ecológica. Já postei, mas eu quero que vocês vejam essa, a visão de Xi Jinping. Pra vocês entenderem, cara. Sabe? A ideia de civilização ecológica, e aí a gente vai entrar no mérito do que a Vânia disse. A Vânia falou uma coisa importante. A Vânia não, a Ana Valéria, perdão, Ana Valéria. Ana Valéria falou uma coisa importante, que é a questão do plantio. Né? Eu vou entrar nesse mérito, porque ele é necessário. Só vou colocar aqui no nosso canal. Inclusive, colocando sobre a civilização ecológica. Vamos. E deixa eu ver se eu coloco também a ideia de Jinchan Ninchan. É o princípio norteado. Isso. Jinchan Ninchan e o socialismo moderadamente próspero. Essa visão aqui que nós estamos falando é a socialista. Hoje não deu para a gente debater a comunista, que é a experiência dos caracoles de Chiapas. Mais do que Rojava, Chiapas é interessantíssimo por 3 motivos. Primeiro, é de fato comunista, não tem Estado no meio. Certo? É um pouco de anarquismo, mas é essencialmente comunista, não tem Estado no meio. Segundo, é amplamente centrado na mulher. Certo? É quase um matriarcalismo. Deixa eu colocar aqui a noção de Xinjiang e Ninchan. Saber o que é. Porque, cara, já que eu estou falando de uma coisa, eu gosto que as pessoas entendam sobre o que eu estou falando.
Porque senão a gente vira um hoje no mundo militar. Essa é a verdade. Certo? Então vamos lá. Deixa eu só. Inclusive, eu tenho que ler isso. Aqui, ó, a questão, aqui, ó. Construir uma civilização ecológica é um grande plano que diz respeito ao bem-estar do povo e ao futuro da nação. Repare, essas são palavras do próprio Xi Jinping. Na verdade, vocês querem estudar a teoria? Vamos dar chance para todo mundo estudar a teoria. Acho que é justo. Se vocês entrarem no site do Partido Comunista Chinês, na aba de teorias, para texto para as pessoas discutir, vocês vão achar isso aqui. Deixa eu passar aqui para vocês. Desaforo. Acho que a gente tem o direito de saber essas coisas que essas pesquisas que a gente ignora. Certo? Exato. Na China é uma pena, mas não é muito. Isso, crédito social. Não é muito alternativo, não. A China não deixa. Aqui, ó, gente, isso que eu passei para vocês a água verde e as montanhas verdes são montanhas de ouro e prata. Diário do Povo, publicado a mando do próprio Xi Jinping, com as ideias do próprio Xi Jinping. A civilização ecológica chinesa é baseada nesses fatos que eu estou passando aqui para todos vocês. Teoria socialista ecológica. Porque, gente, por respeito a pessoas como a Vânia, todo mundo que me ajuda, eu acho que o mínimo que eu devo fazer é dar fonte do que eu estou falando. Sabe? É o mínimo. Porque aí vocês podem estudar e podem chegar a conclusão diferente das minhas, cara. Eu acho que isso é básico. Chegar em conclusão diferente das minhas. Aqui, ó, o texto teórico é esse aqui, no site do próprio Partido Comunista Chinês. Vocês vão lá as ideias do socialismo moderadamente próximo da civilização ecológica chinesa. Mas vamos lá, deixa eu ler para vocês aqui agora. Ó, discurso de Xi Jinping na Universidade de Nazarbayev, no Cazaquistão, respondendo a perguntas feitas por estudantes. Ao falar sobre a questão da proteção ambiental, o camarada Xi Jinping destacou: queremos tanto águas límpidas quanto montanhas exuberantes, mas eu prefiro ter águas límpidas e montanhas exuberantes, que são bens inestimáveis, e águas exuberantes e montanhas exuberantes, que são bens inestimáveis para toda uma civilização. Os conceitos-chave é o de respeitar a natureza, proteger a natureza, implementar a política nacional básica de economizar recursos, proteger o meio ambiente e integrar a construção da civilização ecológica em todos os aspectos e todos os processos da construção econômica. Quer dizer, não vai ser ecologia subjacente à economia, igual que eram os ongueiros, não, gente. Sabe, o verdismo ongueiro, que é isso, que ecologia tem que ser subordinada ao interesse econômico. A civilização ecológica chinesa, não. Tudo vai estar subordinado à ecologia, inclusive a economia, a política, a cultura e a sociedade. Com o fim de construir, segundo Xi Jinping, uma bela China, rumo a uma nova era da civilização ecológica socialista. Nesse site que eu passei para vocês, tem o discurso inteiro, mas eu resumi os principais pontos. Ponto número 1. Um bom ambiente ecológico inclui o bem-estar das pessoas. Ponto número 1. Vamos ler de novo? Para separar isso do verdismo ongueiro, do verdismo Amazônia, do verdismo não vai ter exploração de petróleo. Um bom ambiente ecológico inclui o bem-estar das pessoas. Esse é o ponto número 1. Número 2, proteger o meio ambiente é proteger a produtividade. Ou seja, não é manter a civilização, o povo da floresta, na floresta, não. Trabalhando 300 dias do ano para colher 10 quilos de mandioca. Ponto número 3, compreender a construção ecológica com ideias sistemáticas de engenharia. Nossa, gente, parabéns por saber ancestral. Certo? Mas o saber ancestral inclui enterrar criança deficiente viva. Então, vamos trabalhar com engenharia e ciência. Ponto número 4. Implementar o mais rigoroso sistema de proteção ecológica e ambiental. Gente, quando eu falo rigoroso, é rigoroso mesmo. A pena para o dano ambiental na China é a morte. Não tem dessa de não. Fica bom mesmo. Certo? Então, cara,
Isso é a civilização ecológica chinesa. Isso é a civilização ecológica chinesa. Gente, originalmente, eu traduzi isso pelo Baidu. Baidu é muito bom, mas dá para fazer pelo Yandex e dá para fazer pelo Google, pela inteligência artificial do Google. Vale a pena, gente. Vale a pena ler. Vale a pena muito ler. Certo? Exato, exatamente. Você precisa, igual o Sheikh falou, segundo a mineira chinesa que dá aula de mandarim, os chineses não podem migrar de uma cidade para outra sem autorização do governo. Sim. A ideia, gente, é que as pessoas são necessárias. Desestruturar uma comunidade para atender interesse econômico não é uma boa ideia. Ah, mas o Estado está controlando a vida das pessoas. Está controlando aqui também. Só que aqui está controlando a favor do capital. Na China está controlando a favor da sociedade e da natureza. Agora, se você for um bom cidadão, por que, por exemplo, vamos dizer que eu quero migrar daqui para, sei lá, São Paulo. Ok. Leila, o que você faz? O que você vai acrescentar em São Paulo? Boa noite, Leandro. Seja muito bem-vindo. O que você vai acrescentar em São Paulo? Se eu não vou acrescentar nada, o que eu vou fazer em São Paulo? Eu vou lá atrás dos meus interesses egoístas? Não, meu filho, não vou não. Não vou não. Se eu sou necessário aqui, eu tenho que ter uma justificativa muito boa. Sim, conheço sim. E não sou muito fã, não, para dizer a verdade. Certo? Não sou muito fã. Não estou dizendo que eu sou contra, mas uma hora a gente vai debater sobre isso. Mas eu tenho minhas reservas. De fato, eu tenho minhas reservas. Mas voltando ao lance da civilização ecológica chinesa, porque quando a pessoa veja esse vídeo, em que, mais uma vez, eu não falei de Chiapas, gente, vocês me perdoam, mas aí, às vezes, o debate, né, avança e, bom, as coisas acontecem, né? Mas, como eu estou dizendo, a ideia de Jintian está toda nesse link que eu passei para vocês, do próprio Partido Comunista Chinês. Teoria para ser estudada por todos os chineses. Certo? Para ser debatido, para ser discutido, para ser melhorado. Ó, os quadros dirigentes que estão... Ó, prestem atenção. Xi Jinping conclui o documento dizendo que, isso eu retirei do documento, os recursos do meio ambiente são bens públicos e qualquer dano e destruição a eles deve ser responsabilizado. O quadro dirigente que tomar decisões cegas, independentes do meio ambiente ecológico e cujas decisões acabarem levando a consequências sérias, devem ser responsabilizados. Preste atenção na última frase. E devem ser responsabilizados pela vida. Ou seja, se ele fez uma merda que só vai aparecer daqui 20 anos, daqui 20 anos ele vai ser julgado. E se ele for considerado culpado, a pena é a morte. Você não pode simplesmente bagunçar um ambiente local, dar um tapinha na bunda de alguém, isso o próprio Xi Jinping escreveu, e simplesmente ir embora. E os funcionários cuidarão de você sem assumir nenhuma responsabilidade. É necessário implementar auditorias de saída de todos os ativos e recursos naturais para os quadros dirigentes e estabelecer um sistema de responsabilização vitalício por eventuais danos ecológicos e ambientais. Em chinês, claro, a punição para o responsável, em caso extremo, será a morte, não importa quanto tempo tenha decorrido da ação que gerou grande dano ambiental. É isso. E isso eu acredito. Nhonguismo eu não acredito, não. Xi Jinping mostrou que a civilização ecológica deve ser melhor mensurada para incluir não só o trabalho, que incrementa o valor das coisas, mas o valor que a natureza acrescenta. O sistema de valores da civilização ecológica, no âmbito do sistema, deve ter como meta de design um bom ambiente ecológico, que é tanto riquezas naturais quanto a riqueza em relação entre o desenvolvimento econômico e social, de modo a fornecer a capacidade de resistência diante das mudanças. Proteger o meio ambiente é proteger a produtividade. Melhorar o ambiente ecológico é o desenvolvimento da produtividade. Xi Jinping, secretário-geral do Partido Comunista, deu essas importantes teses científicas, que revelam a produtividade da ecologia natural como tendo propriedades de importância intrínseca, tanto para a vida quanto para a linguagem, a profunda afirmação factual, que reforça o que Marx e Engels, gente, ele é comunista, que reforça o que Marx e Engels enfatizaram a respeito da primeira e da segunda categoria dos recursos naturais. Ele está usando um conceito escrito do Capital. A produtividade natural é uma parte importante para entender esse conceito, e todos os ecossistemas naturais devem ser usados dentro da categoria produtividade. Isso é marxismo aplicado à produtividade natural.
é o aparecimento de novas formas de grande riqueza e desenvolvimento. Hoje, continua Xi Jinping, estamos construindo a civilização ecológica e deve ser dada à produtividade um novo significado. Cara, é isso, porra. É isso. Nisso eu consigo acreditar. Exatamente, André Luiz, exatamente. Então, nisso que o Xi Jinping escreveu, nisso que o Xi Jinping está implementando, nisso que a China está conhecendo, eu acredito. Eu acredito no verdismo ongueiro? Não acredito, e não vai ser liberal que vai me pautar. Nossa, as pessoas estão dando as suas vidas, porque elas são burras. Elas estão dando a vida delas para atender o interesse do grande capital. Infelizmente, essas pessoas estão sendo burras. Com todo respeito pela vida humana, elas estão sendo burras. O fato de você dar a vida por alguma ideia não quer dizer que ela é boa, não. Muita gente, muitos eventos da história deu a vida por ideias horríveis. Por ideias horríveis. Dar a vida por uma ideia não torna ela boa. Não existe relação entre a teleologia e a deontologia. Eu dei aula de filosofia 15 anos da minha vida. Vim com essa para cima de mim, não funciona, não. Mas não funciona mesmo. Certo? Então, se naquele vídeo de ontem nós fizemos um libelo contra o verdismo ongueiro, que empobrece as pessoas, que destrói a classe média, que torna a vida dos pobres um inferno, que impede eles até de se reproduzir, aqui nós estamos apresentando a solução. E reparem, não é a que eu particularmente concordo. Só que eu tenho que levar em consideração, gente, antes da gente encerrar aqui, eu tenho que levar em consideração duas coisas. Espero que vocês me compreendam. Primeiro, nós temos um mundo de 8 bilhões de habitantes. Existe um limite para uma sociedade anarquista ou comunista. Vamos ser honestos. Sejamos honestos. No nível das grandes cidades, o comunismo pode ser pensado. O anarquismo não, tem que ser honesto. Agora, no nível das pequenas comunidades, aí dá para a gente pensar em anarquismo e comunismo. Mas no nível das grandes, o socialismo é a solução. Certo? O socialismo é a solução. Então, quando a gente pensa no que o Xi Jinping está fazendo com um país de 1 bilhão, 425 milhões de habitantes, a solução é socialista. A gente pode pensar numa experiência anarquista como Rojava são anarquistas, ou numa experiência comunista como Chiapas, pode, em regiões pouco populosas. Eu sou geógrafo também. Não vou começar a mentir aqui para vocês para defender o meu peixe. O anarquismo vai salvar o mundo. Não vai. Não vai. Não vai mesmo, gente. Sinto muito. Não com 8 bilhões de pessoas. Então, a nossa discussão sobre os caracoles e a experiência de Rojava, ou seja, o que sociedades anarquistas como Rojava e o que sociedades comunistas como os caracoles em Chiapas têm como perspectiva de desenvolvimento sustentável, fica para amanhã. Porque senão o nosso vídeo vai levar 4 horas. Mas essa discussão que nós fizemos aqui, da civilização ecológica chinesa, ela é válida. Ela é muito válida. Porque quando estamos falando de grandes populações, de grandes territórios, o nível da administração, exato, precisa, né, Valéria? Pelo menos quando há muitos seres humanos. Certo? Você pode pensar em experiências autogestionadas, como Rojava, um povo que vive no meio das montanhas no deserto. Você pode pensar em experiências comunitárias, como Chiapas. Tribos que vivem há milênios no meio da floresta. De fato. Mas você mora em São Paulo, não é, Ana Valéria? E muita gente que mora no Rio. Eu sei que tem gente que mora em Porto Alegre, cidades grandes. Recife, Salvador. Eu sei que tem gente que mora em Salvador aqui. E já vi gente em Recife, já vi gente em Brasília. São cidades grandes. Dá para aplicar a experiência anarquista de Rojava em São Paulo? A experiência comunista de Chiapas, dá para você aplicar isso em Belo Horizonte? Não dá, cara. Não dá. Pelo menos não no nosso atual estágio de desenvolvimento, vamos dizer, espiritual. O capitalismo deixou as pessoas doentes mentalmente, egoístas,
extremamente egoístas. Não dá, a gente tem que ser honesto, não dá. Agora, um cooperativismo, uma forma light de socialismo, dá, cara. Tá, Leida, você abriria a mão disso, abriria a mão da sua liberdade para isso? Gente, vocês pensam que eu não quero ter um plano de saúde? Vocês não pensam que eu não quero melhorar meus dentes? Que eu não quero preocupar todo mês se eu vou conseguir comprar o remédio ou não? Vocês acham que eu gosto disso? O que é essa liberdade que o liberalismo rende? Ela vale para quantos? Eu abriria a mão, cara. Eu abriria a mão da noção liberal de liberdade para viver em paz, para viver bem. E junto com todas as pessoas que eu conheço. Todos os dias, quando eu vou para casa, porque eu tenho que ir para casa cedo, para casa da minha mãe. Porque meus irmãos, né? Principalmente meu irmão, agora minha irmã, graças a Deus, está bem. Tem que cuidar dele. Eu que vou na UPA pegar curativo para ele. Agora ele vai fazer a cirurgia, vai ficar mais 10 dias super em cama. Minha mãe é doente, cara. Minha mãe, não sei se você já viu o vídeo dela, a voz dela é assim. Ela não tem força para falar. A minha irmã está trabalhando em turno 12 para conseguir pagar as contas. Então eu faço o que eu posso. Todos os dias eu vou lá levar pão, ver o que tem, preciso para ajudar, o que posso fazer. E todos os dias, quando eu vou para casa da minha mãe, eu vejo um casal de pessoas em situação de rua, debaixo de uma lona, entre a ferrovia e uma árvore. Se vocês prestarem muita atenção nos vídeos que eu faço com a máxima discrição, esses vídeos que eu faço toda manhã, vocês vão ver por relance, que eu não vou expor, por relance, uma tenda de lona improvisada. Vocês acham que eu acho isso bonito? Ah, vamos dar liberdade para a população de rua? Cara, eles não têm comida, eles não têm água, eles não têm banheiro, eles não têm onde dormir, eles passam frio, eles passam fome, eles passam sede. E eu vou estar preocupado em dar liberdade para falar merda na internet? O que esse povo tem no lugar do cérebro? Ou pior ainda, o que eles têm no lugar do coração? E aí a Ana Valéria falou uma coisa muito rápida. Só com um projeto educacional de longo prazo. E é aí que eu estou defendendo a civilização ecológica chinesa. É uma civilização. Não é um modelo de produção econômica. Não fica nesse economismo rasteiro, oco, que eu conheço. Não vem com isso para cima de mim. Ah, não, eu tenho mestrado nessa jossa. Não vem com essa discussãozinha pseudo para cima de mim, não. Não vem com essa discussãozinha pseudo para cima de mim, não. Certo? Você tem que levar em consideração o ser humano. E por isso, entre as experiências socialistas, eu gosto muito da cubana, acho a cubana interessante, mas no caso específico de desenvolvimento sustentável, o melhor modelo é o chinês, cara. O melhor modelo é o chinês. Porque preserva a natureza, preserva as pessoas, faz a natureza avançar sem diminuir a produção. Veja, a noção de produtividade. Aí vamos lá, para encerrar, aquela coisa que a Ana Valéria comentou. O que eles estão fazendo para a produção de arroz? Pessoal, vocês estão transformando, e eles estão transformando. Eles pegaram 1/3 do Tibete, que era usado para plantar aveia, principalmente, né? E chegaram nos camponeses e falaram o seguinte, ó, pode ser o seguinte, se vocês quiserem plantar aveia para vocês, pode plantar, mas vocês estão proibidos de plantar aveia para o mercado. Ah, mas onde vai conseguir o dinheiro? Não, vocês vão trabalhar para nós agora. Sabe o lugar que vocês plantavam aveia? Planta árvore, planta floresta, preserva as nascentes. Nós vamos pagar para vocês. Quanto vocês ganhavam vendendo aveia? 400 yuan por mês? 500 yuan por mês? Nós vamos pagar 1.000 yuan por mês. A única coisa que vocês vão ter que fazer é preservar e cuidar da água. E pode continuar plantando as verdurinhas que vocês estão, tibetano com verdura, né? Pode continuar plantando a aveia de vocês em paz. Para vocês, não para vender. O restante do terreno vocês vão cuidar da natureza. Isso é o governo chinês. E isso é a sociedade, a civilização ecológica chinesa. Porque a noção é essa, de civilização. Não é uma experiência subjacente à economia. Não é colocar a economia como caixa. Ah, mas economicamente não é vantajoso. Ó, se economicamente não é vantajoso. A discussão é essa. Ninguém vive de respirar dinheiro, de beber dinheiro. Xi Jinping entendeu isso, cara. Aí
A liberalzinha aparece lá no meu perfil no Twitter e vem falar que ela se sente ofendida por eu estar criticando o onguismo. Cara, azar o dela. Cria gado em vez de criar expectativa a respeito do que eu vou achar do que ela faz. Eu acho que o que ela faz é uma merda. Eu acho que ela está trabalhando para ONG estrangeiro, para interesse estrangeiro, e a população não vai ganhar nada com essa discussãozinha. Ai, meu Deus, a Foz do Amazonas. Esses desgraçados nunca foram na porcaria do Amapá. Duvido muito que algum desses merdas tenha ido do litoral do Amapá. Se eles tivessem ido na jossa do litoral do Amapá, ou na jossa do Marajó, eles saberiam que é comum uma casa com 10 crianças que só consegue comer mandioca e açaí, cuja expectativa de vida é de 45 anos, e que morre criança todo ano por malária. Eu queria ver esses infelizes pegando malária uma vez, para ver se vocês iam gostar. Vocês iam achar bonita a vida do povo da floresta. Por isso, eu não me deixo pautar por liberal. E recomendo que ninguém se deixe pautar por liberal. De verdade. De verdade. Nós estamos acompanhando aqui a luta que a Federação Russa está travando. Ah, Leide, você toma um partido. Claro que eu tomo partido, eu quero esse sistema destruído. Quem tem mais chance de destruir esse sistema? O Brasil ou a Rússia? E a Federação está enfrentando eles no campo de batalha e vencendo. Vencendo eles, a vida melhora para o planeta inteiro. Para o planeta inteiro. Porque o que nos oprime aqui, o que nos oprime no Pará, o que oprime as pessoas na Bolívia, o que oprime as pessoas no Camboja, o que oprime as pessoas no continente africano é a mesma jossa. É o capitalismo. Certo? Opa! Cara, essa live eu estou um pouco exaltado, mas assim, tem a ver com o que a gente está discutindo. Certo? Nós vamos terminar daqui a pouco, porque idealmente duraria 1h30. Mas já avançou porque a discussão vai avançando. E eu estou aqui justificando porque que eu não aceito, não me deixo pautar e nem tolero esse verdismo ongueiro. Esse verdismo ongueiro que quer destruir a classe média e quer rebaixar os pobres à miséria e quer sumir com os miseráveis. Fisicamente impossível. Não me rebaixo ao verdismo ongueiro que a gente discutiu ontem. E aqui eu estou apresentando uma opção. Opção socialista. Amanhã, na graça de Deus Pai, nós vamos conseguir apresentar as opções comunistas, que é a de Chiapas, e anarquistas, que é a de Rojava. E com texto, para que as pessoas possam debater. Porque você fala, os caras já chegam, as pessoas já chegam. Você está iniciando a discussão? Eu falei, tá discussão. Como assim? Iniciando a discussão, filho da puta? Se 20 anos atrás eu já terminei meu mestrado nessa área. E já escrevi muito sobre isso. Aí eu estou começando a discussão agora, vem a desgraça de 20 e poucos anos falando que eu estou começando a discussão. Porra, caralho. Você ainda nem ia para a escola quando eu já fazia essa discussão. Em português, inglês e espanhol. Ou esses liberais, cara, esse povo que usa o Twitter como currículo Lattes, né? Johann ou João Wolfsglitz, mestrado em sei lá o quê, doutorado em sei lá o quê, especialista em sei lá o quê, usa o Twitter deles como se fosse currículo Lattes e parte para cima de mim como se eu fosse o quê? Eles acham que tem o direito, é que todo mundo é burro, só o gênio é inteligente. Ah, por favor, para cima de mim não. Juro para vocês, gente. Muitos de vocês já acompanham o canal há muito tempo. Eu sou humilde, de verdade, cara. Eu sou gente boa. Eu sei que é horrível a gente falar bem da gente mesmo, mas eu não sou um cara mau. Com quem me trata bem. Se a pessoa vir cheia de pedra para cima de mim, ela pode tomar também. Eu um homem, não um rato. Meu pai, quando brigava comigo, eu era adolescente, eu falava, Leider, ele me segurava, não me batia, não. Segurava, Leider, olha para mim, eu tenho autismo. Ele morreu sem entender direito o que é isso. Deus o tenha. Mas eu tenho autismo, então eu sabia como conversar comigo. Falei, Leider, respira e olha para mim. Isso me acalmava. Eu respirava, olhava para o meu pai e eu falava, você gosta da sua mãe? Pô. Falou, então, sua mãe pariu um homem ou pariu um rato? Pronto. Meu pai se foi. Mas isso que ele me dizia ficou para sempre. Minha mãe não pariu um rato. Correto?
E é por isso, gente, por exemplo, igual eu estou discutindo isso aqui no YouTube. Por quê? Porque qualquer pessoa pode ver esse vídeo. Qualquer pessoa pode compartilhar. Qualquer pessoa pode fazer corte. Eu deixo espaço. Se quiser fazer corte, faz. Porque o conhecimento, gente, eu estudei em 2 universidades federais. Estudei escola municipal, rural. Estudei colégio estadual. Eu nunca estudei de uma instituição particular na minha vida. Então, tudo que eu sei, eu devo à Prefeitura de Ipameri, à Prefeitura de Catalão, ao Estado de Goiás e ao governo do Brasil. Eu tenho que devolver para a sociedade isso que a sociedade me deu. Exatamente. Essa agenda faz parte do Grande Reset, que nós criticamos ontem. Ontem nós criticamos essa visão de mundo, que quer empobrecer a classe média, escravizar os pobres e destruir os miseráveis. Ontem nós criticamos, eu vou me deixar pautar por essa gente? Mas nunca, nunca. Eu tenho responsabilidade contra as pessoas que me permitiram estudar, através dos impostos suaves. Eu tenho responsabilidade com cada pessoa desse canal que me ajuda. Eu tenho responsabilidade com a sociedade no qual eu vivo. Eu não tenho responsabilidade nenhuma diante desses merdas. Os caras, exatamente, eles querem diminuir a população. Eles querem empobrecer a classe média. Eles querem gentrificar os pobres e eles querem destruir os miseráveis. Ele vem com esse discursinho ecológico. Eu sou de socialista verde. Você é nada. Socialismo é o que a China está fazendo. É o que Cuba faz. Certo? Aí, socialismo. Você tem uma visão chinesa e uma visão cubana. Isso é socialismo. Onguismo é liberalismo capitalista. Onguismo verde é liberalismo capitalista. Certo? Esse é o ponto. Exato. Só para eles. Eles querem privatizar os recursos do mundo. Eu não posso concordar com isso, gente. Não posso. A gente tem que assumir posição. A gente tem que assumir posição. Acho que é uma coisa que distingue nós todos aqui. Nós todos aqui. Com certeza, nós todos aqui. É que a gente assume posição. Certo? É muito fácil ficar de espectador da vida. Muita gente faz isso. Mas muita gente que tem filho, tem filha, tem netos, tem neta. E que tipo de mundo vai legar para as pessoas? Eu não tenho filho, não tenho neto. Mas eu tenho sobrinha. E mesmo se eu não tivesse sobrinha, assim como as pessoas mais velhas que eu construí no mundo que eu vivi, eu tenho a obrigação de fazer a minha parte, o possível, para deixar para os que vão vir um mundo melhor, não pior, cara. E não vai ser com o onguismo que eu vou conseguir isso, não. Com todo respeito. Não vai ser. Não é através do onguismo. Eu acredito muito em experiências comunitaristas, porque eu sou anarquista. Mas eu entendo que, em determinadas circunstâncias, a chinesa é um ótimo exemplo, a cubana é outro, o socialismo é o que dá. Certo? É o que dá. Sim, exatamente. Cara, em vez de lutar por elas, eu tenho filho, eu tenho neto, eu vou lutar por eles? Não. Eu tenho filho, eu tenho neto, então eu não posso lutar. Eu fico com dó dessas crianças, cara, desses adolescentes, que vai ter a figura do pai, da mãe, do avô e da avó, um merda, em vez de um exemplo. Isso. Mas assim, cara, ninguém vai financiar, como disse, nenhuma empresa vai pagar para eu dar palestra, né? Isso nunca vai acontecer. Nenhuma escola particular vai me chamar para dar palestra. E se um dia um MST da vida, uma teia dos povos da vida me chamar, é óbvio que eu não vou poder cobrar. Não vou cobrar, pelo amor de Deus. Então, gente como eu está condenada. Mas eu não tenho ninguém mesmo, então eu conseguindo viver está ótimo. A gente tem que encarar a realidade é essa. Exatamente, Luciano, exatamente. A realidade é essa. É o que eu posso fazer, então é o que eu vou fazer. Né? Se a única coisa que eu tenho a palavra, é ela que eu vou dar. Certo? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã, assim, às vezes, com certeza eu não atendi alguns tópicos, mas eu deixei toda a bibliografia no nosso canal, vou até deixar o nosso canal. Vou falar de cada um deles, Ana Valéria. Vou falar de cada um deles. Assim,
o feedback que você me deu e outras pessoas do canal deu para organizar bem as pautas, para que as pessoas saibam previamente o que a gente vai discutir, isso é muito importante. Então, o que eu vou fazer? Eu até ia falar da experiência anarquista e comunista, mas eu vou falar primeiro das outras experiências. Eu esqueço. Mas daqui a pouco eu falo do negócio do Pix. Eu vou falar das outras experiências socialistas. A iraniana. Sabe, os sítios Ramsar, a experiência cubana, muito interessante, certo? A experiência cubana é muito interessante. A experiência iraniana é um trem que tem que ser discutido. A experiência russa, a experiência iraniana e a experiência russa pode ser definida da mesma lógica. Socialismo industrial. Então, eu vou falar sobre isso, exato. Vou deixar o anarquismo para a semana que vem e o comunismo para a semana que vem. Amanhã, até estou usando esse caderninho para isso. Amanhã, nós vamos discutir socialismo industrial. E aí a gente vai falar de Coreia Popular. Nossa, não sei se vai dar prazo, mas se não der, a gente faz outro. Irã, Rússia e Laos. Laos é uma experiência de produção de energia muito interessante. A gente vai tentar. Se não der, a gente marca para depois. Mas a gente vai discutir. Eu vou deixar esses vídeos para todo mundo poder ver a hora que tiver vontade, se quiser compartilhar, se quiser debater. Então, amanhã, gente, nós vamos debater socialismo industrial. A priori, eu tenho certeza que não vai dar para falar desses três. Eu vou tentar falar pelo menos de Irã. Não, o Irã tem que ser a parte. Ele é mais complexo. Pelo menos de Coreia Popular e Rússia. São experiências de socialismo industrial. A China é civilização ecológica, outra história. E aí, terminando isso, eu quero falar da experiência cubana. Vamos chamar de socialismo ambiental. Socialismo de resultado. E aí eu discuto as experiências anarquistas de Rojava e a experiência comunista dos caracoles.